Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Antes da gente começar, né, como sempre, deixa o like, isso é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no canal, ativa os sininhos, né? Deixa o seu comentário, o comentário ajuda muito. Então, antes de finalizar o vídeo, deixa seu comentário, né, se você gostou do vídeo, né, se ficou alguma dúvida, isso é muito importante. Falo isso em todo vídeo, mas tem gente que às vezes ainda pergunta na descrição. Não me acompanha ainda nas redes sociais, link do Instagram aí na descrição. Inclusive, um dos assuntos que eu vou falar com vocês nesse vídeo, eu compartilhei, né, a operação que eu fiz, mostrei ali o financeiro, então eu mostro bastante coisa. E se você tem interesse aí em se tornar meu aluno, né, aprender comigo, o link também está na descrição. Fechou? Só nesse vídeo eu quero passar para vocês, tá? Dentro dos meus conceitos da minha leitura, a forma ideal de se operar consolidação, tá? É um movimento, né, que tanta gente tem dificuldade, tanta gente toma muito stop, né? Às vezes quebra conta e não é tão difícil quanto parece quando a gente entende os conceitos, tá? Esse vídeo aqui eu vou gravar em cima de uma operação que eu realizei no dia de hoje, onde tudo estava a favor para que eu pudesse entrar, ok? Primeira coisa é entender como que a gente consegue localizar uma consolidação. Então a gente vê aqui, por exemplo, que o mercado ele começou no movimento altista e do nada o mercado ele deu uma pancada aqui, ó, e ele rompe a mínima do dia. Só que ele nega esse rompimento aqui, pessoal. Isso aqui é um sinal de consolidação, tá? Porque o preço ele afunda, busca a mínima, rejeita a mínima, né? Faz um falso rompimento. Então aqui nós estamos trabalhando dentro de um range de consolidação. Eu costumo marcar aqui essa região de máxima, tá? E a região de mínima. E eu costumo falar que as pessoas demoram a entender, né, e a enxergar que o movimento ele está consolidado. Inclusive tem uma aula muito top aqui no canal, é só vocês procurarem aí, uma aula que o título é Como Operar a Abertura do Mercado. Essa aula eu passo muita sacada, né, sobre como entender logo pela abertura aí que o preço ele está consolidado, tá? Mas seguindo, pessoal, primeira coisa, o que eu já posso dizer de antemão para vocês, vocês já devem ter ouvido eu falar isso aqui. Consolidou, não opera meio, tá? Não opera aqui no meio. Se você não quer tomar stop desnecessário, evita meio, tá? Por quê? Porque algumas pessoas às vezes querem pegar pullback aqui, né? Igual o preço ele até ensaia um movimento de pullback aqui, mas isso aqui não é um pullback, pessoal. Isso aqui é um ruído, tá? No meio do gráfico. O foco, pessoal, para se operar consolidação e a maneira correta, né? A maneira assim mais lucrativa é extremos. Onde é o extremo? Máxima ou mínima. Ou eu vou negociar na máxima ou eu vou negociar na mínima. Eu não vou ficar arriscando aqui nesse meio. E aí, por exemplo, o mercado ele mostra a consolidação, ele volta a agredir mínimo aqui. Só que quem me acompanha aqui sabe que eu aguardo o quê? Gatilho, rejeição. Só que o preço testa a região e já volta a subir. Beleza? Volta para o meio de novo. Ó. Estamos na mesma situação. Ok, mercado chega próximo da máxima, não consegue testar a região. Ah, chegou perto, não vale. Não, não, pessoal, tem que testar a região. Porque nós temos que entender qual que é o objetivo do preço numa consolidação. É ele testar extremos, máxima ou mínima, e numa dessa ele tenta o rompimento. Testou aqui, entrou força, ele rompe, então o preço precisa agredir aquela região. E aí a gente vê de novo o mercado afundando, ó, testa a região de mínima, começa a subir. Até agora, pessoal, a gente não vê o mercado mostrando o quê? Rejeição, né? Interesse, sombra. Aí ele vem, aqui sim a gente já começa a ver, né, o mercado mostrando ali um pouco mais de rejeição, ó, pavio inferior, beleza. Mas candle 19 é um gatilho? Sim, ele é um gatilho, porém um candle muito grande, tá? Então assim, uma das coisas também que a gente tem que avaliar é o range, né, da consolidação. Aqui, por exemplo, eu estou no extremo, ok? Eu posso cogitar trade. Mas, por exemplo, um gatilho como esse aqui deixa o meu risco-retorno muito ruim, porque eu tenho um risco bem grande para uma probabilidade de alvo pequena. Mesmo às vezes que a gente tente, né, entrar numa vantagem, acaba que o candle ele é muito grande e às vezes o preço não tem força para testar, né, aqui embaixo para a gente tentar entrar no trade. Mas o bom é que o preço ele continua andando de lado aqui, pessoal. E mais à frente começa a ficar muito mais interessante. Aqui nós já temos um outro candle menor e olha o detalhe importante, ele já consegue ficar bem mais próximo à região de mínima. Quanto mais próximo do extremo aqui, pessoal, melhor.
Outro baita candle gatilho mostrando um enorme interesse comprador e nós estamos falando de região de extremo, mínima. Aqui, pessoal, é a melhor região que a gente pode trabalhar o preço num cenário de consolidação, ou na mínima ou na máxima. Muita gente fala assim, ah, não opera consolidação. Não opera meio, tá? De fato, é horrível operar aqui no meio. Agora, pessoal, o mercado buscou extremo e ele mostrou interesse ali naquela região, não tem motivo de não querer assumir. E aqui nós ainda tínhamos um outro ponto de parada, a região aqui dos 100 mil pontos, né? Ou seja, tava tudo como confluência. Eu tinha mínima do dia, eu tinha a região dos 100 mil pontos como ponto de parada. Risco-retorno não ficou tão ruim, tá? Na ruptura, porque nós tínhamos, ó, esse risco aqui para esse alvo aqui da máxima, ou seja, o mercado precisaria cravar a máxima, mas eu ainda assumi esse trade aqui na vantagem. Inclusive eu postei, tá, essa operação lá no meu Instagram, mostrei o financeiro que eu fiz, né, eu fiz mais de 4 mil nesse trade aqui, e eu não havia feito nada até então, pessoal, porque o mercado ele estava consolidado, mas ele não gerava possibilidade, ele ficava só no meio. Quando eu visualizei o mercado fazendo esse teste, inclusive, pessoal, é válido dizer também que nesse momento eu estava na sala ao vivo, né, com o pessoal, e muita gente mesmo, pessoal, pegou esse trade e bateu meta, né? Aí é onde eu falo da importância de se ter uma leitura clara e objetiva dos movimentos do gráfico. Quando a gente sabe o que tem que fazer, pessoal, a gente espera. Inclusive eu até bati um papo com o pessoal lá nos stories no Instagram, falando que muita gente, ela se perde aqui nesse meio, né? Ela começa a tomar stops desnecessários. Por quê? Porque ela fica ansiosa querendo operar. Ela fala, pô, já passou uma hora de mercado e eu não fiz nada. E aí quando realmente a gente tem ali a nossa entrada sendo desenhada, a pessoa já não consegue operar, né? E aqui foi onde saiu o trade, eu comprei mais ou menos nessa região, posicionei meu stop, né? E zerei, pessoal, aqui na máxima do dia, ó. Por quê? Porque era um alvo técnico. Depois o mercado até continuou, mas eu entrei com risco aqui, pessoal, de mais ou menos 200 e saí com 500, ou seja, mais de 2 para 1. Depois o mercado, ele até ganha tendência, ó. Ele chega, na verdade ele explodiu, né? Depois desse movimento aí, ó. Mas a questão sempre trabalho com pontos técnicos, né? Então assim, pessoal, eu falo, né, que o ideal para se trabalhar a consolidação é extremo, porque eu já disse muito para vocês aqui que às vezes o mercado ele começa a fazer uns movimentos complexos aqui no meio. Ele começa a fazer uns topos e fundos ascendentes e a pessoa acha que o mercado está andando em tendência, quando na verdade não tá, tudo isso aqui é ruído. Então eu sempre falo para os meus alunos, enquanto o preço estiver aqui, ó, desencana, nem fica olhando. Porque às vezes a pessoa fica olhando, ela ainda quer inventar moda. Eu falo, ó, chegou aqui ou chegou aqui, a gente pode pensar, né, em fazer alguma coisa, que era o que estava acontecendo. Ó. Quando o preço estava aqui, eu estava lá na sala falando, ó, não tem o que fazer. Agora, quando o preço chegou aqui e começou a deixar gatilho, né, pô, se ele não consegue romper mínima, qual que é o objetivo do preço? Teste de máxima. Aqui ele poderia ter entrado defesa também e voltar a cair. Tanto é que a primeiro momento os vendedores se mostraram presentes. O preço ele poderia ter afundado, como fez aqui, ó, testou mínima, subiu, testou máxima, caiu, né? Então, pessoal, o segredo maior de uma consolidação é operar extremos. E outra coisa, não é toda consolidação também que o preço ele nos dá oportunidade, porque igual na abertura aqui, a gente percebeu que ele estava consolidado, ó, ele buscava mínima, explodia para cima, chegava perto da máxima, voltava a cair, mínima, subia de novo. Ou seja, o mercado ele não dá sinais, né, do que quer fazer, porque uma das coisas que eu friso muito na minha mentoria é o seguinte: nós nunca vamos agir, tá? Nós sempre vamos reagir. Então, tipo, eu nunca vou chegar aqui e falo assim, ah, vou deixar uma ordem de compra pregoada aqui, porque é uma mínima do dia, o preço chegando aqui eu compro. Ou seja, eu tô querendo agir. Eu sempre faço o contrário, eu espero o preço chegar e eu espero ver a reação naquela região. Pô, será que tá tendo entrada de pressão? Será que não tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu fiquei aguardando. Pô, será que vai segurar? Ó, comecei a identificar que estava realmente segurando e foi aí que eu decidi então fazer minha operação. Isso, pessoal, é muito simples, mas na prática faz uma diferença absurda. Eu falo porque hoje mesmo eu recebi um tanto de direct lá no Instagram de pessoas que nem são alunos meus da mentoria, falando que só me acompanha aqui meu trabalho e me acompanha lá pelo Instagram, e a pessoa falando que ficou esperando, né, durante toda essa briga aqui, até surgiu uma possibilidade, a pessoa assumiu. Teve gente que mandou que fez 400 pontos, né, pessoas que fizeram 300, isso porque não é nem aluno, tá? Então, pessoal, não operem
tem meio. Quer parar de tomar stop e quer começar a fazer esse cenário de consolidação se tornar lucrativo na sua mão? Opera extremidade e aguarda sempre o mercado te mostrar interesse, porque também se ele não mostrar interesse, de nada adianta. Se ele só bate na mínima aqui, explode, ou se ele bate na máxima, explode também, tá? E se você tá vendo esse vídeo hoje, né, ao fim dele, clica aí no link da descrição lá do meu Instagram e assiste os meus stories que você vai ver no exato momento que eu me posicionei no trade, né, onde eu fiz parcial, onde eu protegi o meu trade, onde eu consegui meu alvo final. Tá certo? É isso, pessoal. Tamo junto e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!